Página 125, tema 5, ciclos reprodutivos das plantas. A reprodução das plantas. Cada grupo de plantas tem diferentes estratégias de reprodução. Todas as plantas produzem gametas, células reprodutivas que se unem para formar um embrião, que dá origem a um ser com material genético dos dois genitores. A união dos gametas é denominada fecundação. A reprodução das briófitas. No ciclo reprodutivo das briófitas, ocorrem duas fases distintas, a fase sexuada, na qual são produzidos os gametas, e a fase assexuada, caracterizada pela produção de esporos. Na fase sexuada, são gerados seres vivos com material genético dos dois genitores, enquanto na fase assexuada, são geradas estruturas com material genético de apenas um genitor. De forma geral, as espécies de briófitas apresentam plantas de sexos separados. As plantas masculinas produzem gametas chamados anterozoides, enquanto as femininas produzem as oosferas. As briófitas são dependentes da água para a reprodução. É por meio dela que os anterozoides se deslocam e alcançam a oosfera. A união dos gametas origina o embrião, dando início à fase assexuada do ciclo de vida. O embrião irá se desenvolver e formar um indivíduo adulto. Nessa fase, cresce sobre a planta feminina uma estrutura formadora de esporos, que amadurecem e são liberados no ambiente. Ao cair no solo encontrar condições favoráveis, o esporo pode originar uma nova planta. Observem o esquema ao lado, ciclo reprodutivo das briófitas. Então, nós temos na imagem 1, o gameta masculino, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a oosfera. Na imagem 2 aí, a fecundação, a união dos dois gametas. No terceiro, a formação do embrião. E no quarto, nós temos aí os esporos, que ao caírem no solo, podem germinar e originar novas plantas masculinas ou femininas. Vamos prestar atenção na explicação. O ciclo de vida dos vegetais tem duas fases, o gametófito e o esporófito. São duas gerações de seres que se alternam. Os gametófitos são a fase duradoura do ciclo de vida das briófitas e podem ser femininos ou masculinos. Os gametófitos femininos produzem gametas fixos chamados de oosferas. Os gametófitos masculinos, por sua vez, produzem gametas móveis dotados de flagelo, é uma espécie de cauda, que permite que eles se locomovam em meio à umidade proveniente da chuva. Por exemplo, são denominados anterozoides. Na época da reprodução, os anterozoides são liberados pelo gametófito masculino, seguem pelo meio aquoso em direção à oosfera e se fundem a ela, formando um zigoto, que cresce sobre o gametófito feminino e forma o embrião de uma nova planta, chamado esporófito. O esporófito é dependente do gametófito feminino e tem uma vida muito curta. Ele se desenvolve e passa para uma fase de reprodução assexuada, na qual ocorre a produção de esporos, que são pequenas estruturas com capacidade para gerar uma nova planta. Quando os esporos ficam maduros, a cápsula do esporófito se abre e os libera para o ambiente, onde podem se desenvolver e originar novos gametófitos masculinos e femininos, reiniciando o ciclo. Página 126. Reprodução das pteridófitas. As pteridófitas, assim como as briófitas, apresentam um ciclo reprodutivo com duas fases distintas. A fase sexuada, na qual se formam os gametas, e a fase assexuada, na qual são produzidos os esporos. Nas pteridófitas, a fase mais duradoura e mais visível é a assexuada. Nas samambaias adultas, em fase de reprodução, soros são produzidos na parte inferior dos folíolos. No interior de cada soro existem inúmeros esporos. Ao amadurecer, esses esporos podem cair em solo úmido e germinar, formando o prótalo. Inicia-se assim a fase sexuada do ciclo reprodutivo. O prótalo produz gametas masculinos e femininos. Para que os gametas se encontrem, o gameta masculino deve deslocar-se na água até o gameta feminino. Pode-se afirmar, portanto, que a reprodução das pteridófitas também é dependente da água.
Após a união do gameta feminino com o gameta masculino, ocorre a formação do embrião, que se desenvolve e origina uma nova samambaia. Observem o esquema ciclo reprodutivo das pteridófitas. No número 1, nós temos aí o soro. Número 2, a germinação do esporo. Número 3, o prótalo. Número 4, nós temos o desenvolvimento do embrião. Depois nós temos aí o rizoma, a raiz e a planta adulta. E nós temos indicando onde é o folíolo, a folha e o soro. E novos soros são formados e o ciclo recomeça. Vamos prestar atenção na explicação. Para estudar a reprodução das pteridófitas, usaremos uma samambaia, como exemplo. Essas plantas também apresentam alternância de gerações, porém a fase duradoura é o esporófito. A samambaia, que vemos com frequência, é a fase esporofítica dessa espécie. Na época de reprodução, as samambaias desenvolvem aglomerados de pequenos grãos na superfície inferior de suas folhas. Esses aglomerados são chamados de soros e neles são produzidos os esporos, como nós vimos aí na reprodução, no esquema da reprodução das pteridófitas. Ele é a fase gametófita da samambaia. O prótalo é muito simples, tem poucos centímetros e é hermafrodita, capaz de produzir gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo. A superfície do prótalo acumula água em quantidade suficiente para que o anterozoide, que é o gameta masculino, se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera, que é o gameta feminino, fecundando-a e originando o zigoto, que se desenvolve em forma de um embrião. Este vai crescendo e origina uma nova samambaia, que na fase adulta vai formar soros e reiniciar o ciclo de reprodução. Página 127. Reprodução das gimnospermas. Nas diferentes espécies de gimnospermas, os indivíduos podem ter sexos separados ou ser hermafroditas, ou seja, apresentar estruturas produtoras de gametas masculinos e femininos na mesma planta. No caso do pinheiro do Paraná ou araucária, as plantas apresentam sexos separados. As gimnospermas possuem estruturas reprodutivas chamadas estróbilos. Os estróbilos masculinos produzem os grãos de pólen, que formam os gametas masculinos. Os estróbilos femininos produzem os gametas femininos. Os grãos de pólen são transportados dos estróbilos masculinos até o estróbilo feminino, geralmente pelo vento. O conjunto de processos que transportam os grãos de pólen é chamado polinização. Ao entrar em contato com o estróbilo feminino, o grão de pólen se transforma produzindo o tubo polínico. Durante a formação do tubo polínico, uma das células do grão de pólen origina o gameta masculino, que encontra o gameta feminino. Nesse encontro, ocorre a fecundação e a origem do embrião. A fecundação nas gimnospermas ocorre de maneira independente da água. A semente formada é constituída externamente por uma casca protetora e internamente por uma camada de tecido nutritivo ao redor do embrião. Observem as imagens abaixo. Na letra A, nós temos o estróbilo feminino, da araucária, conhecido popularmente como pinha. Na letra B, nós temos o estróbilo masculino da araucária. E na letra C, pinha aberta, mostrando as sementes chamadas de pinhões. Observem aí a imagem, o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Então, nós temos a imagem 1, o estróbilo feminino. A imagem 2, nós temos aí o estróbilo masculino. Na imagem 3, a semente. E depois nós temos o embrião, a formação do embrião, a germinação. E na imagem 4, nós já temos aí a planta, torna-se uma planta adulta. Vamos prestar atenção na explicação. O exemplo mais comum é formado pelas coníferas, como as araucárias, os pinheiros e as sequoias. As coníferas apresentam folhas modificadas, especializadas na reprodução. Os cones, ou também chamados de estróbilos. O cone masculino produz grãos de pólen, que carregam dentro de si os gametas masculinos e que serão levados pelo vento até atingirem os cones femininos, onde estão os gametas femininos, as oosferas. O encontro dos gametas
originará um embrião. Uma semente será formada contendo o embrião e as reservas nutritivas. Quando germinado, o embrião se transforma em uma nova planta. Página 128. Reprodução das angiospermas. O processo de reprodução das angiospermas pode ser dividido em 6 etapas principais: polinização, formação do tubo polínico, fecundação, desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e germinação. As angiospermas podem ser hermafroditas ou ter sexos separados. As flores das angiospermas abrigam as estruturas reprodutivas. A parte masculina da flor produz os grãos de pólen, que darão origem aos gametas masculinos. Já o gameta feminino fica abrigado dentro da parte feminina da flor. A reprodução dessas plantas também é independente da água. Observem o esquema, ciclo reprodutivo das angiospermas. Então, nós vemos aí o agente polinizador, que nesse caso é a abelha, a formação do tubo polínico, aí nós temos os grãos de pólen, né, o tubo polínico, o óvulo, a oosfera, né, que é o gameta feminino, nós temos o ovário. Em seguida, nós temos, após a fecundação, as pétalas murcham e caem. Nós temos aí o desenvolvimento do fruto, formação e desenvolvimento também das sementes. E por último, nós vemos aí, ó, a semente e o óvulo desenvolvido, que irá formar o quê? No caso, é a goiaba, né? A fruta. Vamos prestar atenção na explicação. Assim como nas gimnospermas, a reprodução sexuada das angiospermas ocorre pelo encontro dos gametas masculinos, que ficam dentro dos grãos de pólen, com os gametas femininos, ou osferas. Porém, nas angiospermas, esse encontro ocorre em estruturas reprodutoras especiais. Há flores muito diversas, algumas são vistosas e chamativas, outras quase imperceptíveis. Algumas liberam um odor muito agradável e outras um odor nauseante. Cada espécie evolui de modo a ter flores que atraem um polinizador, que ao se alimentar do néctar, acaba levando o pólen de uma flor para outra. Esse tipo de polinização é chamada de biótica e costuma ser feita por insetos, como abelhas, vespas, besouros, borboletas e moscas, ou por aves, como beija-flor, e até por morcegos, que são mamíferos voadores. Mas há espécies cuja polinização ocorre pela ação do vento ou da água. Nesse caso, a polinização é chamada de abiótica. Façam os exercícios de olho no tema da página 128. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.